Havia sangue no ventre, mas não sangue de dor. Era guerra. Antes que seus olhos se abrissem para o mundo, dois irmãos já se enfrentavam num campo de batalha invisível. Uma luta que começou dentro do corpo de Rebeca, mas que atravessaria gerações, nações e dimensões. O grito profético que ecoa da barriga de uma mulher prenhe de mistérios foi claro. Duas nações estão em teu ventre. Dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Mas o que isso significa? Como o Deus de ordem permitiria tamanha contenda ainda no lugar onde a vida começa? Será que havia algo maior do que irmãos disputando atenção? Algo que transcende o natural? Quando Esaú nasce, ele vem primeiro. Vermelho, peludo, animalizado. Um caçador nato, um homem do campo, da força da terra. Mas Jacó sai segurando seu calcanhar. Como se dissesse, essa luta não acabou aqui. Ele nasce menor, mais frágil, mas com um brilho oculto no olhar. Jacó era doméstico, silencioso, espiritual, e o tempo só intensifica a diferença. Esaú se torna o preferido do pai, forte, viril, selvagem. O preferido da mãe, esperto, manipulador, quieto. Mas não se trata apenas de caráteres diferentes. Havia um decreto espiritual escondido nessa dinâmica. E o dia da troca chega. Esaú volta faminto da caça, suado, cansado, fraco. E Jacó está lá, com um prato de lentilhas e uma proposta que mudaria a história. Vende-me hoje o teu direito de primogenitura. Esaú, com desprezo pela promessa, responde: de que me vale isso se estou a ponto de morrer? Ele vende a promessa por um prato, um momento, uma sensação, e naquele instante algo no mundo espiritual se rompe. Deus não estava apenas assistindo, ele estava julgando. Esaú representa o homem carnal, que vive pelo agora, pela fome, pela pressa. Jacó representa o homem do espírito, que entende que o invisível é mais precioso que o presente. Mas não se engane, Jacó também carrega sombras. Mais tarde, com a ajuda da mãe, ele engana o pai, veste as roupas de Esaú, cobre os braços com pelos de cabrito, finge ser o outro para receber a bênção. Isaque, já cego, sente, cheira e toca, e acredita, e então abençoa. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se inclinem a ti. Mas quando Esaú retorna, é tarde demais. Ele chora, grita, suplica, mas não há retorno, e a guerra continua. Esaú jura matar Jacó. Jacó foge, carrega a bênção, mas também a culpa. A partir daqui, o enredo se desdobra em camadas cada vez mais profundas. Jacó será enganado por seu sogro, viverá anos de servidão, terá filhos com 4 mulheres e verá sua família se tornar o embrião das 12 tribos de Israel. Mas algo precisa acontecer. Um reencontro, uma reconciliação. E antes disso, uma luta com Deus. Jacó fica só, e à noite um homem o enfrenta. Eles lutam, horas, em silêncio, em angústia, em dor. Toca a sua coxa e o aleija. Jacó, mancando, recebe um novo nome, Israel, que lutou com Deus e prevaleceu. Mas o nome não foi dado por vitória, e sim por sobrevivência. Esaú e Jacó finalmente se encontram. Esaú não o mata, eles se abraçam, mas nunca mais andam juntos. A guerra espiritual que começou no ventre agora toma dimensões proféticas. De Esaú virá Edom, o povo que se oporá a Israel por séculos. De Jacó virão os patriarcas, os profetas, o Messias. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele não deixa dúvidas. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Porque o que estava em jogo não era apenas afeto, era linhagem espiritual. A pergunta é, hoje, quem você é? Tem gente vendendo promessas por sensações, trocando a primogenitura espiritual por prazeres temporários, vivendo como Esaú, enquanto Deus procura os Jacós mancando pelo deserto. Não basta nascer primeiro, é preciso desejar o que o mundo despreza,
porque no fim das contas, Deus não escolheu o mais forte, ele escolheu o mais faminto. E ainda hoje a guerra continua. Dentro de você, quem vai vencer? Comente, compartilhe e prepare-se para o próximo capítulo dessa guerra eterna entre carne e espírito. Esaú volta do campo com o corpo exausto e o espírito despreparado. Ele vende sua primogenitura por um prato de lentilhas. Com isso, o primogênito, o homem da força, o caçador, o preferido de Isaque, se curva diante da fome e não percebe que havia perdido muito mais do que um título familiar. A Bíblia não romantiza a decisão de Esaú. Ela diz que ele desprezou o que era santo. A bênção que vinha junto com a herança não era um prêmio humano, era uma promessa celestial, e ele a trocou por uma satisfação momentânea. Ali, no silêncio daquela cozinha, Jacó não apenas ofereceu um prato. Ele tomou uma posição espiritual, mas o conflito ainda não havia terminado. Anos depois, Isaque, já velho e com os olhos escurecidos pela idade, se prepara para abençoar Esaú. Rebeca escuta, e então uma nova movimentação acontece. Jacó, o enganador, se disfarça de Esaú, veste as roupas do irmão, coloca a pele de cabrito nos braços para simular a aspereza, leva a comida que Rebeca preparou e mente diante do pai. Sou Esaú, teu primogênito. Isaque hesita, toca, cheira, ouve, na última acredita e libera a bênção. Uma bênção que carrega séculos de promessas. Uma bênção que veio de Abraão, que passou por Isaque e agora recai sobre Jacó. Assim que Esaú entra no quarto, é tarde demais. O grito de Esaú ecoa como um lamento cósmico. Pai, abençoa também a mim. Mas Isaque diz, teu irmão tomou a tua bênção. Esaú chora, implora, mas a bênção não volta atrás. Aquilo que foi liberado no espírito não pode ser recolhido no natural. A guerra que começou no ventre agora explode na casa. Esaú jura matar Jacó. Jacó foge. A família se divide. O ciclo de conflito se instala na linhagem. Mas Deus ainda não terminou. No exílio, Jacó sonha com uma escada, uma conexão entre céus e terra. Anjos sobem e descem. E o Senhor aparece. Ele não o repreende. Ele confirma. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. A promessa foi selada, mas o preço seria alto. Jacó, agora um fugitivo, carrega a bênção, mas também o peso de sua escolha. Ele será enganado. Trabalhará 7 anos por Raquel, mas receberá Lia. Trabalhará mais 7, e mais 6 por rebanhos. 20 anos de labuta, dores, perdas, conflitos. O homem que enganou será testado pelo próprio engano. Mas mesmo em meio à dor, algo está sendo forjado. Um novo Israel. No vale de Jaboque, Jacó se encontra com Deus. Mas desta vez ele não mente. Não finge ser outro. Ele luta, de verdade. Ele agarra o anjo e diz, não te deixarei ir se não me abençoares. E Deus pergunta, qual é o teu nome? Jacó. Pela primeira vez ele assume quem é. E Deus o renomeia. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Foi ali que a guerra espiritual entre os filhos da promessa alcançou o ponto de virada. Jacó não era mais o enganador. Era agora o príncipe de Deus. E mesmo mancando, saiu daquele vale como um novo homem. Mas e Esaú? Esaú construiu uma nação. Edom. Tornou-se poderoso. Seus descendentes foram numerosos. Mas também foram inimigos de Israel, geração após geração. O conflito entre Jacó e Esaú se perpetuaria nas guerras entre seus povos. Deus havia dito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Malaquias 1, 2 e 3. Por quê? Porque Jacó, mesmo com suas falhas, desejava o que era de Deus. Esaú, mesmo com sua força, desprezou. A guerra entre os dois era a encenação de um conflito maior. Carne versus espírito.
Aparência versus essência. Impulso versus propósito. No Novo Testamento, Hebreus 12:16 faz um alerta. Não haja algum impuro ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. A Bíblia não vê Esaú como vítima. Vê como símbolo de todos que trocam o eterno pelo momentâneo. Hoje, a guerra entre Jacó e Esaú continua, não nas tribos, mas dentro de cada um de nós. Todos temos um Esaú, que busca o prazer imediato, que despreza o sagrado, que vive pelo instinto. E todos temos um Jacó, que mesmo tropeçando, anseia por Deus, luta no escuro, busca a bênção, se agarra ao que é eterno. E a pergunta continua: qual parte vencerá? Essa batalha não é entre irmãos, é entre reinos. E não se vence com força, mas com entrega. Não se vence com títulos, mas com lágrimas. Não se vence com aparência, mas com verdade. Jacó se tornou Israel, mas o caminho foi de luta. E você? Vai viver como Esaú ou Iá? Forte, rápido, impetuoso, mas vazio? Ou vai se render como Jacó, frágil, mas transformado? O Deus da promessa continua procurando por aqueles que desejam o que não se vê. E nessa guerra entre filhos, ele ainda escolhe os que lutam com ele.